abençoe e nos dê sua paz. O tema da palestra de hoje é sobre o bezerro do Menezes, o apóstolo da caridade. Agora sim. O tema da palestra de hoje é bezerro do Menezes, o apóstolo da caridade. E ele nasce em 1831, em plena época do Império, sob o reinado de Dom Pedro II. E ele nasce na vilazinha de Riacho do Sangue, muito próximo ali, em Riacho do Sangue. E o pai dele, sendo comerciante, ele passa uma temporada, se desdobra muitas vezes, sai de um canto para outro. O pai dele, como era comerciante, ele vai passar uma temporada no Rio Grande do Norte. E muito tempo depois, ele vai para Fortaleza, se muda para Fortaleza, e ele faz seus estudos normais lá em Fortaleza. E o grande missionamento de Bezerra, de Adolfo Bezerra de Menezes, como é o nome dele, o grande missionamento dele é ser médico. E com muitas dificuldades ele se muda, vai para o Rio de Janeiro, que antigamente não era como as faculdades. Hoje a gente tem em todo canto a faculdade, então centralizava-se a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E ele se muda para o Rio de Janeiro para estudar medicina e se formar médico. E então ele tem na medicina, o grande questionamento dele justamente é esse. Ele tem na medicina como apostolado. E ele vai deixar isso expresso muitas vezes, E fatos curiosos da vida dele, muito interessantes, quando ele se muda para lá, ele se consorcia, lá conhece a esposa dele, e a esposa dele vem a falecer, ele se consorcia com a irmã, a cunhada dele, e tem filhos, E o grande questionamento de Bezerra de Menezes nessas situações todas, E ele passa por grandes problemas financeiros, porque como o curso de medicina é caro, e naquele tempo era, e ele, sem condições de pagar as mensalidades do curso, fica naquela situação de deixar continuar as mensalidades do curso de medicina. E ele era um exímio professor de matemática, sabia matemática como muitos não sabiam. E determinada situação, bate a porta dele um rapaz perguntando: o senhor é Bezerra de Menezes? Ele disse: sou eu mesmo. Ele disse: eu soube que o senhor é professor de matemática. Disse: sou. E eu queria acertar com o senhor que eu estou precisando de umas aulas de matemática para levar à frente meu curso, e tenho determinadas dificuldades. O senhor poderia acertar comigo algumas aulas? Ele disse: posso, sem problema. E quando a pessoa pergunta quanto é, Dr. Bezerra de Menezes, ele não sabia estipular as conotações do dinheiro. Era uma alma desprendida, porque muitas vezes, quando ele consultava no seu consultório, as pessoas saíam sem pagar, não pagavam, estipulavam e voltavam. Ele nunca estipulou, porque na verdade ele encarava o ramo da medicina como um sacerdócio no apostolado. Então você estava lá para servir a população. Quem pudesse pagar, pagava. Quem não pudesse, ia-se embora, sem pagar. E então, ele, sem fazer, ele fez alguns cálculos rápidos e colocou determinadas quantias. E o rapaz, quando ele disse que era muito, estipulou, ele disse: é isso mesmo que o senhor vai cobrar? Ele disse: é isso mesmo. Como era muito barato, o rapaz chegou e disse: eu vou pagar
Chega, pronto. E eu vou pagar adiantado. E a gente combina assim, terça-feira eu venho para o senhor vir nas aulas. E ficou acertado que terça-feira ele iria para dar as aulas. E o rapaz não apareceu mais. E a dia serviu para pagar as mensalidades da faculdade e ainda sobrou os dólares. Então, Bezerra Menezes procurou esse rapaz por muito tempo, que nunca apareceu, ninguém nunca encontrou, e ele procurou para devolver o dinheiro, mas nunca apareceu. Nesse ínterim, ele, já médico formado, né, atendendo as pessoas, né, e determinada situação, ele adquiriu uma dermatose, um problema na pele. E embora ele fizesse muito, ele que era médico, homeopata, foi ele que introduziu a homeopatia no Brasil. Então ele, embora ele fizesse muitos tratamentos, não conseguia revelar. E em determinada situação, veio um rapaz que aparece, um amigo dele, e disse: ô Bezerra, eu estive ontem em Niterói, no centro espírita. E o Dr. Bezerra Menezes sabia nem o que era centro espírita. E quando na sessão, o espírito que veio consultar, a gente era médico. E eu coloquei seu nome lá. E não sabia o nome da casa, mas coloquei seu endereço. E lá ele disse, determinou e fez, visitou você e disse que esse remédio, se você usasse, você ficava bom. E ele, que não encontrava mais nenhuma situação, nenhum remédio funcionava para debelar a dermatose que ele tinha, ele resolveu fazer o remédio que o espírito tinha dado. E deu o remédio e ele começou a fazer as poções, que ele era homeopata, e começou a sarar. E ele resolve ir nessa reunião espírita para conversar, porque alguém tinha dado o nome dele, alguém tinha passado um remédio e ele estava ficando bom. E ele vai na reunião, quando o espírito se apresenta, para as consultas e tal, e ele fala, uma pessoa, um espírito incorporado no médico, e pergunta: quem é você e tal, se eu deu algum remédio e tal e tal. E na medida que Bezerra vai conversando com ele encontra traços bem particulares. Traços de ser alguém muito familiar. E nesse contexto, ele diz: olha, eu estou achando você que é uma pessoa familiar, eu conheço de algum plano. Mas como você descobriu que era esse o remédio que eu precisava? Ele disse: porque eu fui médico quando estava na Terra. E Bezerra disse: sua voz me é muito familiar, seu jeito de falar. Ele disse: olha, eu fui seu professor de medicina. Muito tempo eu fui seu professor quando você estava ensinando. E Bezerra prossegue nessas situações, né? Ele, como médico, atendia a várias pessoas, tanto que tivesse dinheiro. E um grande fato, né? Há uma senhora que ele vai atender a criança, né? Quando ele vai atender a criança, passa o remédio e a senhora chega e diz: olha, você compra esse remédio e a criança vai ficar boa. E ela devolve a receita e diz a ele que não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. E quando ela vai sair, ele olha para o anel dele de formatura, tira o anel, que era uma joia, que representava a formação dele, e entrega a ele. Diz assim, ela diz: não, eu não posso aceitar, é seu anel de formatura. Eu não posso aceitar,
tome e venda e compre o dinheiro para você tomar o remédio. Não, mas eu não posso aceitar. E ele disse: se você não aceitar, esse anel não representa nada. Se você não aceitar, como é que eu vou trabalhar com o meu ofício direito? E ela vai e tudo. Certa feita, um outro rapaz, que ele é consultado, vai no consultório dele, e ele dá gratuitamente, sem pagar consulta, sem nada. O rapaz chega lá e ele prescreve a medicação, e o rapaz diz o seguinte: doutor Bezerra, eu não tenho dinheiro para medicação, tenho dinheiro nem para pagar a consulta do senhor. E quando Bezerra carreguei os bolsos para ver se tinha algum trocado para pagar o remédio dele, não tinha mais nada. O anel de formatura que havia sido dado, nada nos bolsos. E então ele olha para o rapaz e diz assim: vem cá, meu filho, você tem fé? E rapaz diz: tenho sim. Você tem fé na Mãe Santíssima? Tenho. Então vem cá, me dê um abraço em nome dela. E o rapaz dá o abraço em nome de Maria Santíssima, e há constantemente alguma cura naqueles momentos. E a vida de Bezerra prossegue sempre com esses intervalos. Era um homem que não se negava a ajudar, nem como médico, nem como pessoa. E em determinada situação, ele vinha andando pelo Rio de Janeiro, e um rapaz chega e lhe diz assim: Bezerra, eu sinto que eu devo te dar esse livro para você ler. Dê uma olhada nesse livro. E ele, quando olha, era o livro dos Espíritos. E ele aceita o livro e vai no percurso do bonde, que vai para Tijuca, que eram os bondinhos que desciam, e no percurso do bonde ele vai abrindo uma casa e vai lendo o livro. E ele vai dizendo: nossa, eu abri uma parte onde eu tenho essa curiosidade. E quando ele abre, várias perguntas para questionamentos. E ele começa a ler o livro no decorrer da viagem. E no decorrer, ele começa a ler o livro dos Espíritos pelo começo, pelo prefácio, onde Allan Kardec vai explicar sobre as mesas girantes e toda essa situação. E ele vai dizer que o que ele pensava no pensamento dele tinha nesse livro. Se aquilo que tem no livro é o que é espírita, eu sou espírita. E ele se torna espírita. E ele vai, no decorrer, ele que tinha sido militar, tinha sido vereador, mais votado, que sai por questões pessoais da vida pública, de política. Porque quando ele entra para ser vereador, ele entra para auxiliar a população. Mas ele vê que havia muita desonestidade no meio. E então ele deixa a vida pública por não compactuar com aquelas ideias e vai clinicar medicamente. E então, naquele ponto, havia um salão no Rio de Janeiro, onde eram debatidas questões, eram feitas questões, e naquele momento estavam lá reunidas, segundo a ata da época, 2.000 pessoas, para ouvir o ex-vereador, o ex-militar e o médico falar. E lá naquele instante, ele faz a profissão de fé e diz que agora naquele instante ele é espírita e começa a frequentar a Federação Espírita Brasileira, e ele chega a ser um dos presidentes e se afasta momentaneamente. Então a vida de Bezerra de Menezes é uma vida intitulada
pelo sacrifício, pela caridade e pela bondade incontestável. E então o Bezerra de Menezes, ele vai realçar todo esse contexto que nós vamos aprender futuramente, a da caridade, o do amor ao próximo, o respeito que devemos ter conosco e com o outro. Porque muitas vezes nós não respeitamos os outros. Bezerra tinha esse respeito em volta de todos. E então prossegue a vida de Bezerra, né? E ele é vereador, ele continua atendendo as pessoas muito pobres. E na federação, ele faz o pacto da unificação. Uma das frases mais importantes de Bezerra de Menezes: separados seremos só pontos de vista, unidos seremos como varas, o feixe de varas. Então a grande questão da unificação, porque naquele tempo os espíritas estavam divididos. Havia um grupo que era o Confúcio, que era o grupo dos intelectuais, e havia o amor e caridade, que era o grupo das pessoas que faziam a caridade, auxiliar o próximo, aplicar passes, né? E faziam da religiosidade. E então havia toda essa discussão entre a intelectualidade e a religiosidade. Então Bezerra consegue unir todos num só. E a fundação da Federação Espírita, a Federação Espírita Brasileira, que funcionava na Avenida Passos, no Rio de Janeiro, depois foi trasladada lá para Brasília. E então Bezerra foi presidente muitas vezes. E então, nessas situações que Bezerra se apresentava, que ele vinha e auxiliava, foi o presidente, certa feita, numa das reuniões da Federação Espírita Brasileira, aparece Monteiro. E ele faz um questionamento a Bezerra, pede para falar nas reuniões e ele dá para enviar a palavra. E ele diz: nós queremos propor um repto, Bezerra. Eu sou ateu convicto, não acredito que exista nada além da matéria. E eu quero propor, chame os médicos, chame qualquer pessoa, para se provarem que existe alguma coisa depois da matéria, eu me tornarei espírita. E devo apresentar a você que nós temos várias listas de médicos que foram pegos em fraudes. Então, traga contas. E Bezerra pensa um momento e diz assim: sim, nós aceitamos o reto. Nós aceitamos. Contanto que vocês tragam uma pessoa que foi consolada pelo materialismo, uma pessoa que saiu das garras do suicídio pelo materialismo, uma pessoa que tem a sua vida transformada pelo materialismo. E nesse instante não se calou. E a doutrina espírita traz esse consolo, a imortalidade, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de ação e reação, a caridade, que fala a nossa consciência. E então Bezerra chega o ano de 1900 e ele tem uma crise muito grande dele espera, já muito idoso, e ele vem a desencarnar. Quando ele disse antes dele desencarnar, ele tinha lançado vários livros, entre eles um livro chamado, que ele trata da saúde mental, que é justamente
a loucura sob novo prisma. Quando ele vai alicerçar no livro os dois tipos de loucura: a loucura patológica, gênese do indivíduo, e a loucura do processo obsessivo. E ele, o irmão dele, quando sabe das convicções dele, como espírita, escreve uma carta para ele, explicando, dizendo que ele havia envergonhado a família. Porque os Bezerra de Menezes, originários do Ceará, todos eles eram católicos. Todos eram católicos. E ele havia renegado a fé mãe, que era o catolicismo, para se tornar espírita. E então Bezerra de Menezes escreve uma carta para ele, explicando os fenômenos, explicando o evangelho, toda a colocação. Isso vira um opúsculo de 80 cartas chamada Cartas de Bezerra de Menezes, que a Federação Espírita Brasileira edita. E então nós vamos ver esse homem que dedicou sua vida ao amor ao próximo, à caridade, a instruir e a auxiliar. Quando ele desencarna, naqueles instantes, ele, entre uma crise e outra, quando ele desencarna, ele se vê fora do corpo físico e encontra o filho dele, que tinha um problema mental. Então, à noite, ele passava acordado gritando. E Bezerra de Menezes diz: muitas das vezes nós precisamos tocar de casas, tocar de vários cantos onde morava, porque os vizinhos reclamavam, porque ele tinha doença. Mas na verdade ele era um obsediado. Trazia toda aquela situação do espírito que o obsediava. Como todos nós sabemos, a obsessão é a influência do espírito, a ação sobre o indivíduo. E Allan Kardec vai definir em 3 partes a obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E que na verdade o filho de Bezerra era subjugado. E então, naqueles instantes, antes de desencarnar, Bezerra fica lembrando todas as situações que passaram, o sofrimento. E em determinado canto, o obreiro estava numa reunião mediúnica, já bem idoso, numa reunião mediúnica, o filho dele, e o obsessor chega, incorpora no médico e diz: eu não queria vir, Bezerra. Foi o espírito de Ismael que me trouxe, o mentor espiritual da federação. Ele me trouxe e eu vim lhe pedir perdão por todo o mal que eu fiz a você, a sua família, a seu filho. Mas o espírito Ismael me disse que ele já resgatou toda essa vida. E eu vim dizer a você que pediu o seu perdão, e vim dizer a você que vai terminar a reunião, você corra, porque ele vai morrer. Porque nós passamos a vida trocando fluidos. É uma dependência mútua. Eu me alimentava dele e ele me alimentava. E então, nesses instantes, na hora que eu sair, deixar ele vai morrer. Por falta de tons, é como isso. E Bezerra de Menezes encerra a reunião e corre. Quando chega em casa, a esposa dele: Adolfo, vem Adolfo, nosso filho ficou bom, recuperou a lucidez. E naquele instante, o filho dele grita: papai, 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 eu não posso ficar. E desencarna. Na hora que ele desencarna, a gente pode compreender a dor de uma mãe e a dor do pai que perde o filho. Na hora que ele desencarna. E Bezerra, nos momentos finais, entre um a outro, deixa o corpo físico, se desdobra e
vê o filho dele. E ele pergunta: o que é que você está fazendo? Papai, eu vim. A mensageira de Maria, que é o espírito de uma jovem chamada Celina, vem me pegar. Ela manda avisar que ela vai receber o Senhor. E ela desencarna, larga a veste do corpo físico e Celina leva para a estação espacial, leva para o plano espiritual, onde ele passa 3 dias dormindo. E ele acorda depois lá e Celina vem receber a mensageira de Maria de Nazaré, vem receber. Quando ele ouve vozes, tumultos por fora, era uma verdadeira praça cheia de pessoas. E ele pergunta: o que é isso, Celina, minha filha? São as pessoas, Bezerra. Eles souberam que você vinha para cá e vieram para me receber. Mas quem são, Celina? São aqueles, Bezerra, que você ajudou nas reuniões mediúnicas, são aqueles que você auxiliou, aqueles que você livrou da loucura, Bezerra, estão lá. E cantavam um hino de vozes recebendo Bezerra. E ele dizia: Celina, minha filha, eu não mereço. E Celina disse: Adolfo, os céus não dão nada. Eles premiam o esforço das pessoas. Se eles estão ali, é porque você merece. E 3 dias depois, levaram Bezerra de Menezes à sede da federação, onde ele deu comunicação, falou aos companheiros que estavam lá, contou o seu desencarne, todas as situações que estavam lá. E Dr. Bezerra de Menezes é um exemplo de verdadeiro cristão para todos nós. Todos nós que nos encontramos lá lutando contra a nossa interioridade. Um homem que é a visão do psiquismo do Cristo. Em 1950, quando comemorou-se 50 anos do desencarne dele, foi feita uma reunião no plano espiritual para homenagear. E estavam presentes, entre pessoas encarnadas e desencarnadas, Leon Denis, falando, representando os espíritas europeus. Leon Denis é espírita de Tours, na França, e Viana de Carvalho, representando os espíritas brasileiros. Após essa reunião, entra Celina, a mensageira de Jesus, de Maria de Nazaré, trazendo um pergaminho, dizendo: Adolfo, a senhora diz que você pode reencarnar em qualquer lugar fora da galáxia para continuar sua evolução no planeta mais avançado. E Bezerra de Menezes olha para Celina e diz exatamente assim: Celina, minha filha, se eu posso pedir alguma coisa à Mãe Santíssima, se ela achar por bem me ceder, Celina, eu gostaria de ficar mais tempo aqui, socorrendo os aflitos, aqueles que não têm ninguém, os jogados na via pública, aonde a luz do cruzeiro do sul não chegar, que eu possa levar conforto. Eu não posso ser feliz enquanto meus irmãos sofrem.
E na mesma hora aparece uma mão materializada dizendo: sua solicitação foi aceita. No ano de 2000, ele foi homenageado de novo no plano espiritual. Naquele momento, fizeram a mesma solicitação, pedindo e dizendo que ele poderia ir para qualquer planeta mais evoluído para continuar a opção. E ele recusou-se e disse que a Mãe Santíssima permita eu auxiliar os povos latinos enquanto tiver alguém em sofrimento na terra. Como eu posso ser feliz? Como eu posso almejar a felicidade quando meus irmãos estão em sofrimento? Então, a visão de Bezerra de Menezes é a renunciação. É a renúncia de todos nós que temos fazer. De falar de Adolfo Bezerra de Menezes é falar da visita do psiquismo do Cristo. Um espírito que poderia estar em altas esferas superiores, mas desce à terra para nos auxiliar. Nós que nos chafurdamos em nossos erros milenares, nós, e Dr. Bezerra de Menezes é amado não só pelos espíritas, mas pelos católicos, por qualquer religião, pelo tanto que ele fez, que é a caridade pessoal. Então nós, quando evocamos a palavra de Bezerra de Menezes, a sua caridade, o seu amor ao próximo, nós temos que tomar o exemplo dele para auxiliar. Uma frase dele muito interessante é a seguinte: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega atrasado. Nós falamos em auxiliar, nós fazemos metas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para auxiliar, quer qual grupo que esteja necessitado. Discutimos muito. E quando chega o momento que a gente vai fazer, não adianta mais. E então nós temos que tomar por divisa a caridade, o amor ao próximo, o respeito indiscutível, a benevolência para com todos. Desse espírito que podia estar em altas esferas, mas resolve descer a forma das nossas imperfeições para nos auxiliar. Então, nessa noite, a gente evoca a imagem de Bezerra como a imagem de Cristo, o psiquismo do Cristo, que tudo renunciou das esferas resplandecentes para ter com nós, conosco. Que Jesus nos abençoe e nos deixe em paz. Stephanie, nós fazemos uma mostra, ficamos muito satisfeitos, falando em nome da alma, porque a sua exposição